programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro. Ô, Beth, quem vai ser o nosso convidado de hoje para tratar da conjuntura política brasileira? Bom, eu vou chamá-lo já para entrar aqui com a gente na nossa sala, que é o Henrique Fontana. Henrique Fontana, muito obrigada por ter concordado em participar da conversa com a gente hoje. É um prazer tê-lo aqui para debater assuntos da conjuntura nacional. Hoje é um programa sobre política, né? Que eu acho que é um momento importante da vida do Brasil para a gente debater a conjuntura e as eleições municipais. Muito obrigada aí por você ter concordado em participar aqui dessa conversa. Eu é que agradeço o convite, Beth. Para mim é uma honra muito grande poder conversar contigo, né, com o Jorge, com o Folena, né, e com todos os internautas, que eu sei que são muitos, cumprimentar também os que estão conosco através do canal do Conde e aqueles que vão nos assistir depois na TVT. Como a gente gosta bastante, no meu caso, né, de política, conversar sobre a conjuntura política sempre é um prazer para tentar contribuir. Vamos brincar com o Folena, que ele é o cientista político aqui entre nós, né? E como a ciência política anda um tanto quanto cambiante com essa guerra cultural que a gente vive por aí, sempre é bom a gente poder trocar ideias, né, com as pessoas que estão tentando, como nós, compreender melhor, né, como está a política brasileira e como é que a gente age no sentido de defender as ideias, posições, ideais que nós temos dentro da construção do país, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no Soberania em Debate. Obrigada. Então, eu vou fazer uma apresentação do Henrique Fontana, assim como a gente faz em todos os programas. Ele é gaúcho de Porto Alegre, médico e administrador de empresas, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Teve 6 mandatos como deputado federal e nas últimas eleições, em 2022, ele decidiu não concorrer à reeleição. Foi líder do governo Lula entre 2008 e 2010, e líder do governo na Câmara no primeiro governo Dilma Rousseff. Também foi vice-líder e líder da bancada do PT de 2005 a 2007. Foi 2 vezes vereador em Porto Alegre e secretário municipal da Saúde na gestão do Raul Ponte, na capital gaúcha. Atualmente, ele é secretário-geral nacional do Partido dos Trabalhadores e é nessa condição que ele vai nos ajudar assim, nessa conversa. Então, Henrique, eu vou chamar você de você. Pode. Se você me permite. Gostaríamos que você nos ajudasse a analisar e definir o estágio atual da política nacional. Como é que você avalia os desafios do governo Lula neste momento pré-eleitoral, quando a própria democracia, a soberania e o desenvolvimento do Brasil estão em xeque por uma série de questões, inclusive muito atuais, da conjuntura, com todas as tensões com o Congresso Nacional, o Banco Central, e sem contar com os ataques contínuos da extrema-direita? Nos ajuda a fazer um diagnóstico desse momento político no Brasil. Então, Beth, eu acho assim que a pergunta que tu trazes, né, nos coloca no âmago, né, do desafio político que este campo, para além daquilo que nós representamos como um partido de esquerda, mas nós hoje lideramos um governo que é uma coalizão que se constitui, acima de tudo, em defesa da democracia e que é liderada por um presidente de esquerda com o perfil do Lula e que tem como seu partido principal de sustentação o nosso partido, o PT. Né? Agora, qual é o ambiente deste Brasil para compreender melhor, né? É evidente que aqui a gente sempre tem cuidado de dizer que as respostas prontas e acabadas não resolvem todos os nossos problemas. Então, nós também estamos aprendendo a operar neste ambiente político. A principal mudança dos últimos anos, né,
é a escalada muito forte do uso das redes digitais para fazer a guerra cultural, né? Porque a rede digital em si, né, Folena, ela é algo que ela tem um conjunto de positividades, né, que podem ser utilizadas para a melhoria da democracia e para tantas outras coisas. Mas o fato é que, na política, ela tem sido utilizada para construir fortemente a guerra cultural. E um dos pilares da guerra cultural, infelizmente, é o pilar da intolerância. Tá? A guerra cultural, ela opera uma lógica de convencer um grupo cada vez maior de pessoas, infelizmente, a trabalharem com a intolerância na política. Aquela coisa, né, que eles mesmos ensinam nos seus manuais toscos, mas em parte eficazes para algumas coisas. Olha, você tem que ensinar a odiar o seu inimigo, como eles chamam, né? Então, esse processo de intolerância é um processo muito grande na política e ele é calcado fortemente na guerra cultural, na ideia, né, do que a gente chama uma narrativa antissistema. Nada serve, nada das instituições deve ser preservada, tudo deve ser destruído, né? Quando estes grupos ganham eleições, os governos são, em geral, desastrosos, do ponto de vista daquilo que o cidadão, de fato, precisa de um governo, que é melhorar a economia, o nível de emprego, a saúde pública, qualificar a educação, a infraestrutura do país. Então, acontece o que aconteceu no Brasil. O Bolsonaro ganhou a eleição nesta esteira e o governo Bolsonaro foi um governo desastroso para o Brasil. Agora, ele nos lega, nos deixa um legado de muitas perdas, né? A cultura política brasileira teve um declínio enorme, né? Por conta dessa cultura da intolerância, do ódio, né? Dos conflitos permanentes e também de colocar no centro da pauta política questões que não são no centro da pauta política. Questões que são colocadas ali como uma técnica, né, para distrair parte da opinião pública, né? Então, durante um processo eleitoral, por exemplo, ganha uma principalidade enorme a hipótese de que a questão de gênero, o governo de esquerda que entrará, que sempre é o inimigo a ser abatido, né? Então tem que se criar aquele ambiente, né, de anti-PT, anti-Lula, anti-esquerda, anti-comunista, e destilando muito ódio contra o inimigo, o adversário, né? E isso, bom, levou o Brasil primeiro. Mas qual é o resultado do governo Bolsonaro? Primeiro, ele quebrou o Brasil do ponto de vista econômico, né? Aí sim, foi o maior desequilíbrio fiscal da história e das últimas décadas de governos, né? Então, literalmente, quebrou o país. Esta é a palavra. Segundo, quebrou as redes de diálogo do país. A política passou a ser um ambiente cada vez mais difícil de negociar consensos, negociar maiorias, fazer evoluir pautas. Vocês lembram bem, eu gosto de dar sempre um outro exemplo para ilustrar. Lembram que foi aquela reunião em que o Bolsonaro, já depois de perder o governo, Beth, ele vai para reunir com a bancada lá do PL para dizer que os caras não podiam, em hipótese alguma, votar a reforma tributária. Não era uma questão, olha, vamos alterar o artigo A, o artigo B, eu sou contra essa taxação das grandes fortunas, eu acho que deve se taxar diferente. Não, não pode deixar o governo do Lula aprovar uma reforma tributária, porque nós precisamos eliminar o Lula, eliminar o governo, mesmo que para isso eu tenha que prejudicar o Brasil junto. Então, esta é a realidade política que nós vivemos hoje. Então, o governo Lula ele é um governo de reconstrução, como a gente diz, não só no slogan, né? Porque o Estado brasileiro também foi duramente atacado, Estado no sentido de as estruturas de governo, né? Porque a lógica que vem junto com esses governos da guerra cultural, da extrema-direita, esses governos, né, que defendem essas ideias fascistas, extremistas de direita, é que eles fazem um casamento muito perfeito. E desculpa eu estar me alongando nessa primeira resposta, mas é uma pergunta muito densa que a Beth fez.
eles costumam fazer um casamento muito harmonioso com o fanatismo liberal, com o ultraliberalismo, com o neoliberalismo, dê o apelido que quiser. Eu prefiro o apelido de fanatismo liberal. Né? Então, tudo que é do Estado é ruim, tem que vender todas as grandes companhias estatais estratégicas do Estado Nacional, tem que privatizar o saneamento, que todos os países mais desenvolvidos estão reestatizando, porque não deu certo, né, a privatização do saneamento. Então, estou dando alguns exemplos. Então, se vende a Eletrobras, se perde o controle sobre a Eletrobras, ou seja, houve uma destruição muito grande. As universidades ficaram subfinanciadas durante 4 anos, muita destruição das políticas públicas. Então, nós temos que reerguer o Estado Nacional, reerguer a economia, reencontrar o equilíbrio fiscal da economia, colocar o país para crescer e criar um ambiente político de um diálogo civilizado entre partes. Né? E isso não é uma tarefa simples. O governo Lula já consegue avanços muito importantes ao longo desse 1 ano e 7 meses de governo. Né? A vida das pessoas começa a melhorar concretamente, ganhos salariais, ganho em volume de empregos, uma série de coisas, né? Reconstrução. Amanhã mesmo vou estar aqui com o presidente, amanhã cedo, né? Ele estará em Porto Alegre, vamos estar entregando aqui diversas casas e apartamentos do Minha Casa Minha Vida, que foi retomado. Então, todos os programas vão sendo retomados no sentido de melhorar a vida das pessoas. Mas ainda há uma polarização muito intensa na sociedade, que faz com que, mesmo que as pesquisas indiquem uma vantagem, né, do presidente Lula numa eventual futura disputa, esta vantagem é muito pequena, do meu ponto de vista, em relação à comparação real do que está sendo o governo Lula e do que foi o governo Bolsonaro para a vida das pessoas. O que explica isso? O que explica isso é a guerra cultural que nós, que somos simpatizantes, né, da causa democrática, da esquerda, temos que aprender cada vez mais a usar a militância digital para combater este tipo de situação que a extrema-direita cria. Nós vamos seguramente falar disso na sequência do programa, que é um assunto da semana, né? Vejam o que está acontecendo agora, né? Quando a gente está na antevéspera do julgamento de todos aqueles que tentaram um golpe de Estado dia 8 de janeiro, um ataque frontal à democracia brasileira, também o julgamento de todos aqueles que cometeram um conjunto de crimes durante o governo Bolsonaro, e esse julgamento, em boa parte, será feito pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há um processo permanente de ataque ao Supremo para tentar desestabilizar este julgamento que, historicamente, é fundamental para a democracia brasileira. Henrique Fontana, eu ia te perguntar essa questão mesmo do Supremo, mas antes eu fiquei curioso com a sua manifestação. A exposição é muito boa, porque você coloca, né, 2 grandes problemas que nós estamos enfrentando no país, que é exatamente a questão do fascismo, que está presente, e também da visão neoliberal. Né? Veja agora, o governo de São Paulo privatizou a Sabesp. Né? Diversos governos estaduais, né, estão aí com uma visão completamente oposta da reconstrução nacional promovida pelo presidente Lula e seu governo. Mas uma coisa é o governo do presidente Lula e outra coisa é o Partido dos Trabalhadores. Como você falou, o Partido dos Trabalhadores é que lidera, é o principal partido que tem o presidente e é o principal partido desse governo. Mas eu gostaria de saber de você, que estou curioso, você como secretário-geral do partido, o que o PT tem pensado e trabalhado exatamente nesse enfrentamento contra o fascismo no Brasil. O que o PT está discutindo, quais são as ideias, as estratégias para esse enfrentamento do PT, que é o principal alvo, como você falou, dos fascistas. Então, Folena, primeiro, nós trabalhamos permanentemente a formação e qualificação da nossa base política. Né? Neste momento, a intensidade máxima é em torno do processo eleitoral municipal, que começa, inclusive, amanhã,
formalmente, né? Amanhã podemos estar nas ruas, provavelmente eu estarei aí com uma caixa de som no centro de Porto Alegre, distribuindo, né, material de campanha com a nossa candidata a prefeita aqui de Porto Alegre, a Maria do Rosário, com as candidaturas a vereadores e vereadoras. Então, um dos pontos é esse, fortalecer o partido nos espaços institucionais que ele ocupa. Para além de fortalecer o partido, fortalecer a nossa aliança de um campo político à esquerda, né, que inclui a nossa federação, PT, PCdoB e PV, a Federação PSOL e Rede, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e o PSB. Isso que nós chamamos o núcleo, vamos chamar assim, mais à esquerda, que sustenta o governo Lula, que obviamente é sustentado também por alianças ao centro e inclusive à direita quando estão no campo da democracia, porque o movimento central nosso é isolar e combater aqueles que compõem a extrema-direita e este conjunto de forças que aposta, né, em ideias fascistas e extremistas antidemocráticas de constituir, né, e recolocar esse ataque ao país. Então, nós, nesta eleição, por exemplo, estamos trabalhando para que o PT tenha um crescimento de eleger mais do que o dobro dos prefeitos que ele tem hoje no país. Existem eleições emblemáticas, né? Eleições de grandes capitais. Nós vamos lutar muito para que o Boulos e a Marta sejam vitoriosos na eleição de São Paulo. Em outros lugares, nós temos alianças com este centro e centro-direita democrático, porque entendemos que aqueles que estão do lado da democracia, que defendem a reeleição do presidente Lula, têm que ser também apoiados por nós, né? O PT é um partido com um projeto nacional de poder, de governo. Aliás, nós temos que estabilizar este projeto de mudanças, de reconstrução nacional, porque não se muda uma estrutura como a do Brasil num governo de 4 anos. Nós temos que mirar a permanência do nosso governo com esta coalizão que formamos por diversos anos e diversos governos para poder ir ajustando a política no sentido que nós queremos, que é no sentido de uma distribuição de renda maior e melhor, de combate permanente à pobreza e à desigualdade, né? E alterando a lógica econômica do país, que não pode ser uma lógica da especulação, porque o grande problema, Folena e Beth, né, e os nossos internautas, desse casamento que a gente fala, né, do fascismo e do extremismo na política com a economia do fanatismo liberal, é que esta economia ela é uma economia que fortalece progressivamente o ambiente especulativo e dificulta e prejudica o ambiente produtivo de industrialização, de geração de empregos reais, de geração de atividade econômica efetiva. Então, é um sistema, como nós sabemos, que gera uma enorme concentração de renda. Um grupo cada vez menor de pessoas tem riqueza cada vez maior e a pobreza vai se espraiando, para usar uma palavra que o nosso ex-governador Olívio Dutra sempre gosta de usar nas suas entrevistas, então vou dar a autoria dele aqui para os nossos internautas, né? E vai se espraiando a crise social e econômica com o crescimento da pobreza. E este crescimento da pobreza, ele gera um ambiente político que muitas vezes é propício para simplificações do fascismo. Que o fascismo é aquele sistema que, para temas complexos, né, Beth, eles dão frases totalmente irresponsáveis, que não funcionam, que não vão resolver o problema, mas convencem uma parcela da opinião pública que está desesperada, extremamente angustiada com a sua situação de vida e que adere a estas teses simplificadoras. Vamos falar de uma da área de segurança. Eles dizem, diante de uma avalanche de problemas de insegurança, que são causados por um conjunto de fatores muito complexos, então eles dizem, não, bandido bom é bandido morto.
e com essa síntese eles querem resolver o problema da segurança. Então, nós, né, respondendo de maneira mais abrangente essa pergunta que o Folena me faz, nós temos que preparar cada vez mais setores da sociedade para compreender a complexidade do que está em curso, né? E o nosso partido procura investir muito em comunicação, muito em formação, né? E, de fato, é um partido nacional exemplar, tem muita coisa para corrigir sempre, né? Mas não é por nada, é um partido que tem contradições, enfrenta também os seus erros e limites, mas é um partido que, de fato, conseguiu se nacionalizar e foi escolhido pelo povo brasileiro para ser o partido mais forte da esquerda brasileira. Agora, nós não podemos ter nenhum tipo de arrogância, né? Quer dizer, o PT tem que articular, tem que ter muita capacidade de diálogo para que nós tenhamos uma aliança efetiva em torno daquilo que é o grande objetivo, que significa fortalecer e estabilizar o governo Lula, garantindo uma popularidade alta para o presidente e garantindo margem para que o presidente e o governo consigam implementar as mudanças que o povo brasileiro espera de nós e, com isso, garantir a reeleição do Lula para mais um governo dentro do qual se constituirá, inclusive, a candidatura que pode continuar para um terceiro período de governo. Eu vejo com otimismo a nossa possibilidade do Brasil. Né? O Brasil está conseguindo dar sinais. Agora, o que ocorre? Nós temos, hoje, há pouco apareceu aqui a foto dele, nós temos um boicote na política econômica. Né? Nós temos um presidente do Banco Central que boicota o desenvolvimento nacional, porque ele é um dos representantes desse fundamentalismo, desse fanatismo liberal. Né? Juro de 10,5% na condição que está a economia brasileira hoje é um verdadeiro contrassenso. Não há lógica para isso. A única lógica é uma lógica ideológica e de interesse econômico de garantir rentabilidade maior para quem vive da especulação e rentabilidade menor para quem vive do seu trabalho, da atividade produtiva, de um industrial, né, que toca a sua indústria produzindo efetivamente bens, né, que são necessários para a sociedade. Então, hoje nós temos esse paradoxo. Né? É como se tivesse duas economias se confrontando. Uma economia da especulação, que é, né, deste mundo totalmente fora da realidade, né, que está gerando, inclusive a nível global, uma concentração de renda que preocupa a todos, né, quando a gente lê, analisa, estuda, porque essa concentração de renda ela é extremamente ineficaz para fazer rodar a própria economia e muito mais ineficaz para garantir vida digna para as pessoas, que é o objetivo final de qualquer processo econômico, né? Henrique, na sua resposta, assim, a gente já deu para entender, é até um assunto aqui para a gente tratar no nosso programa, é quanto desse panorama nacional não dá para separar isso das eleições municipais. E nós, da militância, vamos enfrentar na rua, como você falou, um clima ainda de intolerância impregnado dessa guerra cultural. Assim, essa questão atual desta semana em relação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, né, tentando igualá-lo ao Sérgio Moro, né, como se ele tivesse cometido uma ilegalidade ao tratar da questão eleitoral no início do ano passado, e mais essa questão desfavorável nossa em relação ao Congresso Nacional, né? Os políticos do Centrão, eles estão nas ruas e estão fazendo uma campanha até muitas vezes dentro do próprio governo, né? Que para garantir uma correlação de força, como você falou, fez um programa e precisou fazer um governo de coalizão. Como que isso tudo vai, no seu modo de ver,
vai trazer esse desafio para a militância que, a partir de amanhã, vai estar na rua fazendo suas campanhas eleitorais pelos seus candidatos a prefeitos e vereadores? Beth, deixa eu te pedir licença para começar a comentar a tua pergunta por este assunto que tu introduziste na abertura dela, né? Que é essa situação que nós estamos convivendo nos últimos 2 dias, que envolve uma espécie de avaliação desses setores de extrema-direita, que inclusive correram lá no Congresso, né? Eu vi a foto aí há pouco daqueles senadores e deputados de extrema-direita que aplaudiram a tentativa de golpe do 8 de janeiro, correram lá, Folena e nossos internautas, para tentar criar um factoide pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ora, o que estava acontecendo e continua acontecendo no Brasil, mas eu quero falar da intensidade daquele momento eleitoral, onde se disputaram os rumos do país, e por uma diferença muito pequena a democracia venceu e a extrema-direita e o fascismo foram derrotados com o Bolsonaro como candidato. Naquele período, e isso continua ocorrendo, mas naquele período a intensidade do uso, né, de fake news, de narrativas mentirosas, de tentativas de desestabilização do processo democrático brasileiro, de constituição e tentativa de constituir uma narrativa de que as urnas brasileiras não garantiriam um resultado seguro, ou seja, a tentativa de criar o caos e a tentativa de burlar as regras de igualdade entre os que disputam uma eleição, fora as ilegalidades que o governo Bolsonaro cometeu com aquilo que foi chamada a PEC, né, do fim do mundo por muitos, que foi aquela gastança enorme, né, na véspera da eleição. Eu era deputado ainda época, teve coisas que nós tivemos que votar favoráveis porque eles prepararam ali uma arapuca, né? Se nós nos colocássemos contrário àquele auxílio emergencial, por exemplo, que eles inventaram nos últimos 6 meses antes da eleição, eles, obviamente, acusariam a oposição de que ela não estava querendo proteger os setores mais vulneráveis da sociedade. Mas tu te lembra, eles fizeram aquele monte, né, de bolsa para contribuir com o caminhoneiro, bolsa taxista, fizeram um conjunto de medidas ali para tentar literalmente reverter a eleição na hora. Mas eu estava falando das ilegalidades de uso das redes sociais com mentiras, narrativas e tentativas de desestabilização, de destruição da imagem de adversários e ou de autoridades que tinham o dever de conduzir o processo eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes era o presidente do TSE à época, do Tribunal Superior Eleitoral. E ele tem o dever, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ainda bem que fez isso, de investigar toda e qualquer situação, mandar investigar, utilizar toda a estrutura possível para investigar essas redes e de onde partiam as grandes tentativas de manipulação através da rede social, né? Porque essa é uma das novidades, nós falávamos no início do nosso programa aqui. Antes, um candidato que quisesse falar uma mentira sobre outro candidato, ele tinha que falar, Beth Folena, na televisão, ou no rádio, ou imprimir um panfleto. Eram as maneiras de tentar, com mentiras, destruir a imagem de um adversário. E esse adversário podia pedir um direito de resposta, que era julgado pela uma justiça eleitoral em 24 horas, e no dia seguinte ele podia estar com direito de resposta na televisão e, portanto, a coisa se mantinha dentro de uma normalidade. Agora, o bolsonarismo e a extrema-direita, em outros lugares também, o trumpismo faz isso, eles usam e abusam da mentira no sentido de manipular as consciências e o resultado eleitoral, com uma enorme grosseria. E o que o ministro Alexandre de Moraes fez foi usar todos os mecanismos disponíveis dentro da lei, no Tribunal Superior Eleitoral, e ele, ao mesmo tempo, era ministro do Supremo, conduzindo um inquérito sobre fake news, né? E óbvio que isto gerou, sim, uma sinergia. Esta é a institucionalidade brasileira.
podia, na época, o Brasil ter uma institucionalidade que fosse com um presidente do Tribunal Superior Eleitoral fora dos ministros do Supremo, mas isso tudo está dentro da legalidade da institucionalidade. E, de fato, o grande problema do Brasil é combater estas narrativas que não são só problemáticas para a política, são muito problemáticas para a democracia. Mas teve gente que morreu sem tomar vacina por conta dessas narrativas, né? Então, se o ministro Alexandre de Moraes não agisse com aquela firmeza que ele agiu, nós não teríamos tido uma eleição em condições, né, de garantir uma mínima paridade de armas, né? E essa aí, a foto que vocês colocam agora, foi o ponto clímax, né, do que eles vieram construir. Então, os grandes criminosos são os que construíram esse conjunto de narrativas mentirosas e narrativas para incitar violência em parte da população brasileira, né? E que chegou ao ponto, né, de gerar estes atos de vandalismo e intolerância que nós vimos na Praça dos Três Poderes. Quando os líderes, né, da extrema-direita cometem este crime de incitar esse tipo de violência, eles estão incitando uma violência que pode levar à morte de pessoas. Porque estas massas inflamadas, né, por estas narrativas, elas podem chegar ao limite de matar uma pessoa que pensa diferente dela, né? Então, nós temos que ser muito rigorosos, e o ministro Alexandre de Moraes conta com toda a minha solidariedade. Não há, eu conversei, inclusive, com advogados, que não é a minha profissão, mas o que ele fez, do ponto de vista do direito, está absolutamente dentro da Constituição brasileira. Eu fico muito impressionado com a Folha de São Paulo, que está dando esta guarida. Talvez eles vão precisar de alguns dias para revisar um pouco a posição deles, porque é impressionante eles acolherem um processo como esse, que, na verdade, foi ali um vazamento de conversas informais que não contém nenhuma ilegalidade, mas nós temos que ir para os fatos. O que tem de ilegalidade no que o ministro fez? O ministro encomendava relatórios sobre questões que eram públicas, de postagens que estavam nas redes, né, incitando um conjunto de crimes, de narrativas criminosas ali durante a eleição, e ele pedia relatórios que aprofundassem se aquela rede que estava divulgando esses materiais tinha mais materiais, de onde eles vinham, para chegar nos elaboradores, né, deste processo, que, obviamente, para tu tornar efetivamente democrática a rede digital, tu não vai ficar punindo a pessoa que ingenuamente reproduz uma mentira dessas, né? E às vezes, mesmo que não ingenuamente, tu tens que fazer a punição para aqueles que são os cabeças do processo. E é isso que a investigação que o ministro conduziu, inclusive, trouxe à luz do dia, muito tanto que tem pessoas que fugiram do Brasil, porque sabe que se estiverem no Brasil, elas cometeram um conjunto de crimes que vão ser punidas, né, dentro da lei. E nós estamos na antevéspera do Supremo julgar o 8 de janeiro. Aliás, ele já está julgando alguns, né, ainda os tubarões não foram julgados, né? Foram julgados, por hora, os peixes menores, né? Mas estão sendo julgados de maneira correta, exemplar, com base na gravidade do que cometeram. Essas pessoas até podem se arrepender, e é bom que se arrependam, podem, no futuro, diminuir suas penas, porque vão ter um comportamento adequado na prisão, mas o fato é que, se a ideia delas tivesse prosperado, Beth e Folena, nós não estaríamos aqui conversando agora. Esse é que não adianta o Bolsonaro fazer uma falinha mansa, dizendo, olha, vamos fazer uma anistia, porque esses pobres coitados estavam lá quebrando o Palácio do Planalto, a sede do Supremo Tribunal Federal. Eram umas pessoas, coitadas, aquelas pessoas. Não, aquilo ali foi o clímax de um processo muito organizado, onde o Bolsonaro estava no centro desse processo. O Bolsonaro e outros, né, grandes empresários, inclusive do Brasil, não vou citar aqui o nome, porque daqui a pouco estou fazendo propaganda para eles, né, mas setores poderosos economicamente que tentaram derrubar o governo eleito. E isso tem que ser punido de forma exemplar para que nunca mais essas pessoas pensem. Por exemplo, um militar que se envolveu com aquilo,
tem que ser punida exemplarmente, porque as Forças Armadas, elas têm que ser Forças Armadas do Brasil. Não pode ser Forças Armadas da direita brasileira, né? Elas não têm que ser nem da esquerda nem da direita. Elas têm que ser têm que ter o seu papel institucional. Então, eu me senti motivado aí, Beth, para aprofundar essa questão do Supremo, porque, como brasileiro, o que eu mais quero é garantir paz institucional para que, dentro da lei, todas as pessoas que cometeram crimes no 8 de janeiro, no pré-8 de janeiro e durante o governo Bolsonaro, sejam julgados por seu direito de defesa, mas sejam punidos se efetivamente ficar comprovado que cometeram esses crimes. Então, não tem essa de melar o jogo. Essa turma aí do Bolsonaro está querendo apagar a luz, sabe aquela quando tu está perdendo de 4-0, falta 10 minutos para acabar o jogo, Beth, e aí os caras vêm e querem apagar a luz. Não, não vão apagar a luz do estádio. Todos nós, brasileiros, queremos assistir esses julgamentos. E o Supremo e os seus ministros têm essa responsabilidade e têm a nossa confiança como brasileiros. Lá tem ministro que foi nomeado pelo Lula, tem ministro nomeado pelo Bolsonaro, todos vão julgar. Agora, ninguém pode escapar do julgamento, senão esse país aqui viraria uma anarquia institucional e nós não queremos isso. Henrique Fontana, olha, contundente a sua posição. Eu acho que você já até respondeu aqui a pergunta da Lídia. Se você acredita que o Bolsonaro vai ser preso. Pela sua resposta, eu entendo que sim. Então, eu sinceramente, eu acredito que sim. Lógico que eu não sou juiz do Supremo, né? Mas olhando o conjunto de evidências, de crimes que ele cometeu, a mesma coisa fizeram a semana passada, desculpa, vou te interromper, essa coisa das joias e do relógio do Lula. Isso. Imagina, não tem nada que ver uma coisa que tu vê, que todos os assuntos eles querem melar na guerra cultural. Né? Então, o relógio do Lula foi um presente caro que o Lula recebeu, num período em que era permitido ter um presente. Só que o Lula trouxe o relógio no pulso. Todo mundo viu que ele ganhou um relógio. Inclusive, criticaram que ele ganhou um relógio. O Bolsonaro tentou passar na alfândega brasileira um contrabando das joias. Mandou um ministro dele, se não me engano, era o ministro da Energia, né? Mandou o ministro, olha, tu esconde isso aí na tua mala e depois lá no Brasil tu me devolve. Aí depois, quando estava terminando o governo, ele mandou o avião da FAB até a estrutura da Receita, se não me engano, é lá em Guarulhos, ou na região onde foi apreendida a joia, para tentar pressionar o servidor público lá para entregar a joia para ele levar naquela fuga que ele fez no último dia de governo. Então, eu não tenho dúvida, olha, o que ele fez na pandemia, o que ele fez no 8 de janeiro, né, que ele foi um dos mentores centrais daquilo ali. Quando ele não reconheceu o resultado, quando ele incitou e incentivava toda aquela baderna, né, de ocupação e obstrução de estradas, etc. Então, ele tem um conjunto de crimes para responder que, do meu ponto de vista, não tem como escapar. Esse igual você, Bolsonaro não tem escapatória. Tem falado isso constantemente. Só tem escapatória se essa... O único jeito do Bolsonaro escapar é se ele conseguisse apagar a luz do estádio, como eu disse, entende? Ele aposta na anarquia institucional, Beth. Se o país vira uma anarquia institucional, se, por exemplo, o presidente do Senado, que não vai acolher essa bobagem, imagina, mas se o presidente do Senado entrasse e não fosse uma pessoa responsável, como é o Rodrigo Pacheco, e entrasse nessa anarquia deles de querer fazer impeachment de ministro supremo, esculhambar com o país, né? É o seguinte, se eles querem ganhar a eleição, eles têm que arrumar um candidato e ter mais votos que nós daqui a 2 anos. Essa é a questão. É assim que se faz na democracia. E não apostar na anarquia institucional para tentar se escapar pela tangente, que é o único jeito, né, Folena, que teria para o Bolsonaro escapar. Seria se ele inviabilizasse o trabalho do Supremo. Henrique, olha, eu debato esse tema constantemente na mídia, né? Mas eu vou dizer para você, eu nunca consegui dar uma resposta tão clara como você.
Você colocou bem. Bolsonaro só escapa pela anarquia. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Achei ótima a sua observação. É isso que nós temos que evitar, que ele crie esse estado de desordem, um estado autoritário. E quero aproveitar a sua experiência de parlamentar, 24 anos como deputado federal em Brasília. Para quê? Eu quero saber de você o seguinte: as emendas, essa questão orçamentária, né, que foi, de certa forma, sequestrada pelo parlamento brasileiro, criando um problema para o presidente Lula. O presidente Lula não é responsável por isso. Quem criou foi o Bolsonaro, né, com a sua abdicando de governar o Brasil, entregando ao parlamento o controle do orçamento. Como que você vê essa questão do orçamento hoje, que está na ordem do dia, com a decisão do ministro Dino e com reflexo respingando no governo do presidente Lula? Então, esse é um tema muito importante, né, que no início eu quase ia incluí-lo naquela moldura geral, né, quando a Beth fez a primeira pergunta que ela colocou, e aí eu achei que ficaria muito extenso, e que bom que tu traz agora, né, Folena, para a gente analisar um pouco. Primeiro eu vou contar uma coisa para os nossos internautas. Quando eu fui deputado pela primeira vez, e lá se vão, então, 26 anos, né, porque foram 24 anos de mandato que eu tive, com muita honra, que o povo gaúcho e brasileiro me concedeu, e realmente é uma grande honraria ser deputado federal do nosso país, né? Então, há 26 anos atrás, eu me elegi a primeira vez deputado federal. Naquela época, um parlamentar apresentava R$ 1.500.000 de emendas ao orçamento. Vou repetir, R$ 1.500.000 por ano. E a emenda não era impositiva, né? Conforme o projeto que tu apresentasse, ela seria executada ou não, né? Houve um processo, assim, uma verdadeira avalanche, né, de predomínio parlamentar na definição do orçamento. Hoje, a emenda, se não me engano, o valor da emenda individual de cada parlamentar está em torno de 38 milhões. Opa! Né? E ela é totalmente impositiva, né? E se criaram as emendas de comissão, né? As emendas de bancada, então, e emenda de relator, né? E o que é pior, se constituiu um conjunto de situações em que uma parte dessas emendas, o cidadão brasileiro não sabe quem assinou a emenda, porque a emenda individual, pelo menos, ela tem a assinatura do parlamentar, né? Então, fica claro, e eu não sou contra a emenda, tem que ter uma parcela de emendas para parlamentares, outros países também têm isso, só que, do meu ponto de vista, o correto é que só tenha a emenda do parlamentar e que ele se responsabiliza pelo projeto. Então, se o Henrique Fontana é deputado, como eu fui 24 anos, e eu fizer lá um investimento de uma emenda minha, numa situação absurda, que a maior parte do povo do meu estado acha que eu coloquei dinheiro público fora, que eu não escolhi direito, né, a prioridade, as pessoas podem me punir democraticamente e não me eleger na próxima eleição. Então, a falta de transparência é uma questão de democracia. E isto também gerou, né, um processo onde a maioria dentro do parlamento, a maioria que se constitui, né, para o comando do parlamento, ela está fortemente marcada por estas emendas secretas, vamos dizer assim, né? Por as emendas que não se sabe quem fez, quem autorizou e assim por diante. Então, óbvio, o presidente Lula, ele não escolhe o ambiente onde ele governa, né? Como as pessoas me perguntam, não, mas Fontana, por que o Lula não acaba com isso do dia para a noite? Digo, olha, o Lula não pode acabar com tudo que ele quer do dia para a noite, porque nós temos que respeitar a democracia, nós ganhamos a eleição presidencial e nós perdemos a eleição para o parlamento. Esta bancada de centro-esquerda, da qual eu falei durante a nossa entrevista, ela tem 110 deputados hoje. E para aprovar qualquer coisa, tu precisa de, no mínimo, 257. E, às vezes, 308, conforme o assunto, quando for mudança constitucional. Por isso é que eu digo para vocês que estão nos assistindo, dediquem-se à campanha municipal. Escolham um vereador para apoiar, uma vereadora para apoiar, e façam campanha para esse vereador. Porque os partidos que elegem mais vereadores têm mais chance depois de eleger
mais deputados federais. E se tem uma coisa que eu considero estratégica para um segundo governo Lula, é ele ganhar o governo, ser reeleito, com uma bancada não de 110 desses partidos de centro-esquerda, mas que se chegue pelo menos a 180, 190 deputados. Nós não vamos ter maioria do dia para a noite, mas eleger 60 deputados a mais faz muita diferença no processo de governabilidade ali interna que eu, conheci por ter vivido tanto tempo, e uma boa parte desse tempo fui líder, inclusive, do governo da presidenta Dilma, com muita também honra, alegria, e líder do governo do presidente Lula. Então, nós precisamos mudar. E o governo também vai ter que aguentar um repuxo, porque aquilo que o ministro Flávio Dino tomou de decisão até agora é absolutamente correto. Então, nós temos que estabelecer um diálogo, temos que encontrar mecanismos com os parlamentares. Nós não somos um governo que queremos fazer uma guerra entre parlamento e executivo, ao contrário, né? Nós entendemos que é preciso ter responsabilidade nesse trato, mas a gente tem que mudar uma parte desta regra do jogo. Por quê? Porque também este volume enorme de emendas, ele termina asfixiando demasiadamente ou esvaziando demasiadamente o orçamento para garantir grandes temas de interesse nacional. Então, nós temos sim que mudar essa questão, porque a governabilidade não pode ficar tão instável. Como disse esse tempo, não lembro quem falou, nós estamos vivendo uma espécie de semi-parlamentarismo, onde ou semi-presidencialismo, tanto faz a ordem que tu vá, né? Mas onde o parlamento não tem o ônus que existe no parlamentarismo, que é de fechar o orçamento. Porque tu tem que ter débito e crédito no orçamento, né? Então, se tu quer aumentar o gasto com tal coisa, tu tem que botar receita que garanta aquilo ali. E aqui no Brasil está ficando um pouco assim. O Haddad tem que guerrear lá junto com o Lula para ir melhorando a receita do país e, em parte, o parlamento às vezes determina algumas despesas que não fecha a conta, como foi o caso de continuar com esta desoneração da folha, né, que custa em torno aí de 20 bilhões por ano, que o Haddad e o nosso governo já dissemos, olha, isso aí já passou a fase, não pode continuar com a desoneração, nós precisamos desses 20 bilhões para melhorar a situação fiscal e ter mais capacidade de investimento, e o parlamento não está aceitando. Então, tem que ter calma, né? Como diz o presidente sempre, nós não estamos aqui para brigar com o parlamento, nós estamos aqui para resolver os problemas do Brasil, e brigando com o parlamento não se consegue resolver, mas também algumas verdades a sociedade tem que colocar para o parlamento, e a começar pelo presidente Lira e a seguir pelos líderes, vão ter que vir para uma negociação de maior razoabilidade. Isso é o que eu penso. Muito bom. A gente, quando começa a entrevista, acha que 50 minutos são um tempo 55 razoável para a gente debater política, né, Jorge? Qual seria o recado que você poderia dar nesse momento final do nosso programa para essa militância entender a importância da urgência da gente estar bastante antenado na conjuntura nacional e poder fazer essa disputa em cada comunidade, em cada cidade, em cada local, nessas eleições municipais, que vão ser um termômetro, né, para 2026. Beth, é uma boa forma, né? Eu te agradeço assim, a sugestão aí de encerramento, né? Primeiro dizer que para mim também foi muito agradável estar aqui com vocês, né? Agradecer a atenção de todos os internautas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que a gente sempre tem que agradecer a audiência. O recado neste final é um recado assim de esperança para as pessoas, né? Nós que somos da esquerda, da centro-esquerda, do campo democrático, felizmente estamos em maioria no Brasil. Apesar de todo o barulho que a extrema-direita faz aí, nós somos mais fortes do que eles. E nós temos que nos fortalecer ainda mais, ampliando, né, a nossa relação. Eu, particularmente, apoio a decisão que o partido tomou de apoiar o Eduardo Paes aí no Rio de Janeiro, porque eu entendo exatamente isso, né? A equação geral de como nós estamos estruturando, né, vamos chamar assim, né, as forças políticas que defendam a democracia
e que se oponham, né, à extrema-direita e ao seu fanatismo, né, isso tudo é muito importante. Lógico que eu gosto muito mais quando o PT pode ter um candidato próprio, né? Na maioria das capitais, nós temos candidatos próprios, mas não dá para o PT querer ter candidato próprio em todos os lugares, né? Nós temos que apoiar para ser apoiado, né? Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos sendo apoiados pelo PSB, pelo PSOL e a Rede, que indicaram a candidata a vice da Maria do Rosário. Então, eu falo dessa coisa de esperança, porque às vezes eu percebo que uma parte da nossa militância ela está um pouco acuada, né? Eu não estou dizendo que eu não respeite mas às vezes as pessoas estão acuadas um pouco acima da necessidade, né? Porque nós temos muita força política, né? O presidente Lula está cada vez mais respeitado no Brasil, temos todas as condições de reelegê-lo, ele está colocando, né, de novo o Brasil num patamar de enorme respeitabilidade internacional, então a gente tem caminho muito bom pela frente, né? E as mudanças que nós começamos a executar, a tendência é que a gente consiga ampliá-las, aprofundá-las e apresentar resultados ainda melhores. E aí vem o recado da eleição. 60 dias, ou melhor, menos, né, de 60 dias. Nós temos 51 dias para as eleições, né, que são dia 6 de outubro. São 51 dias de muita intensidade. Então, eu quero pedir para as pessoas que elas participem da eleição com muita força pelo meio digital. E participar pelo meio digital não é fazer o que a extrema-direita faz. Nós temos que entrar no meio digital para desmontar as narrativas mentirosas e apresentar narrativas reais, do nosso ponto de vista. Nós temos que entrar, Folena, para conquistar o centro político. Nós temos que ter claro que a vida no Brasil não é só entre a extrema-direita e nós aqui do outro lado. Tem pessoas que, de fato, tem milhões de pessoas, milhões de brasileiros e brasileiras, que votaram no Lula 2 vezes, na Dilma 2 vezes, e depois votaram no Bolsonaro. E talvez na última eleição, alguns já voltaram para o Lula, mas outros ainda ficaram com o Bolsonaro. Então, nós temos milhões de mentes, corações, de convicções a conquistar. E tem que conquistar com um argumento qualificado. Não é com o argumento do ódio. Eu não posso entrar na rede para fazer a mesma coisa que a extrema-direita faz. Eu tenho que entrar na rede com um sentido construtivo. Eu tenho que colocar mentira isso que estão dizendo sobre o Lula. Nós temos que entrar na rede para conquistar o centro político, aumentar, né, o nível de simpatia em torno do nosso projeto e, portanto, entrar também na eleição nos territórios. Que eu falei aqui da questão da rede, e hoje em dia a política do nosso tempo, da nossa era, é uma política que não se escolhe a rede ou a rua ou a rede. A política é na rua e nas redes. Não tem rede sem rua e não tem rua sem rede, né? Então, tu tem que ir no território também. Então, ou seja, nós temos aí muita coisa boa para crescer. Então, é hora do combate, do bom combate, do combate das ideias, para sair para a rua, para conversar, telefonar, mandar mensagem para a gente ter uma grande eleição. Muito obrigado, Henrique Fontana, por estar conosco aqui, nos dar esse grande panorama, né, da política brasileira, do campo progressista, né, do campo Partido dos Trabalhadores, dos demais partidos que integram essa base, para a eleição. É como você falou, né, temos que trabalhar para sempre a maioria estar do nosso lado. E a história contemporânea do Brasil tem mostrado, diante mesmo das dificuldades, que o campo progressista tem vencido. Então vamos continuar para vencer e fortalecer o governo do presidente Lula. Gente, esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos de engenheiros do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado que nos acompanhou até aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Henrique. Um abraço. Tchau, Beth. Bom fim de semana. Obrigado. Bom trabalho. Um abraço também para a turma do canal do Conde da TVT.